Boa noite, queridos amigos. Então, vamos continuar nossa fascinante jornada pelo mundo das doenças, mergulhando cada vez mais fundo na osteocondrose, artrite, explorando-as. Então, o vídeo de hoje é um presente meu para vocês. Pelo fato de vocês terem se inscrito tão bem da última vez, eu não esperava isso de vocês. Uma surpresa agradável. Então, hoje vou mostrar algo interessante para vocês, como sempre, aliás. Mas a sua vida, pode-se dizer, agora será dividida em antes e depois de assistir a este vídeo. Você vai se lembrar de como vivia antes e pensar: o que é isso? Por que não fiz isso antes? Por que não me inscrevi antes? Por que não dei like, deixei um comentário e compartilhei este vídeo com todos os meus amigos? Então, temos aqui praticamente o mesmo modelo de corpo para duas pessoas. Aqui vemos a posição do corpo, chamada de torta, e essa é a posição do corpo não torta. Qual é a diferença? A diferença é que existem músculos que suportam a posição ideal do corpo. O equilíbrio deles nos permite ficar de pé praticamente sem esforço. E devido à tensão muscular, temos músculos nas costas. Este é o grupo de músculos trapezoidais, superior, médio e inferior. E os músculos da frente, peitorais, grande e pequeno peitoral, são como? Conhecemos eles. E esses dois músculos equilibram a pá. E a posição do braço, a posição da pá, determina como a carga será distribuída na coluna cervical e torácica. Aqui, pode-se dizer, o equilíbrio é praticamente ideal. Aqui, esses dois grupos de músculos se equilibram. Aqui vemos que o grande músculo peitoral está muito mais desenvolvido, é muito poderoso. E os músculos trapézios, superior, médio e inferior, são fracos e tão finos que não conseguem segurar nosso ombro e braço. Por isso se movem para frente e os ombros e braços se abrem assim. O que devemos fazer? Como deve ser? A posição das mãos tem grande importância em geral para o suporte da postura. Muitos tentam endireitar as costas, juntar as omoplatas, mas isso começa a doer. A dor nas costas aumenta ainda mais. Se doía antes, continua a doer. Se não doía, simplesmente começa a doer. Surge uma sensação de tensão aqui, entre as omoplatas, como se algo estivesse fora do lugar. Depois de um tempo, surge a sensação de que algo está os impedindo de se mover, como se uma vértebra estivesse fora do lugar. Isso ocorre porque os músculos são forçados a manter uma tensão constante o tempo todo. E todos os músculos que temos aqui, entre o ombro e o pescoço, sua principal função é suportar o peso do braço. Se não lidarem com isso, o braço começa a se mover para cá, frente e baixo. É assim que ela fica pendurada. Para nos devolver a mão à posição correta, corrigindo simultaneamente a postura, porque é precisamente a posição da mão que mais afeta a postura, precisamos seguir algumas regras com você. Primeiro, se olhe no espelho. Se você vê que sua mão está virada assim, essa parte de trás, então você precisa virar a mão de tal maneira que o polegar fique apontando para frente. Se virarmos a mão assim com você, veja, o cotovelo também começa a apontar para o lado. E agora, cada levantamento de braço será com o trabalho exclusivo do músculo deltoide médio, mas ao mesmo tempo, o deltoide frontal praticamente não trabalhará. Além disso, se você se acostumou a segurar o braço dessa maneira, ele também começará a trabalhar nesse ritmo. E no passo, ele vai se mover, veja, um pouco em ângulo. Se o dedão aponta para frente, a mão também se move para frente e para trás. Se ela está se movendo para trás, quer você queira ou não, o seu músculo mais largo estará trabalhando a cada passo. O trapézio médio inferior também estará trabalhando, eles receberão carga a cada passo. Se o braço estiver virado assim, o movimento a cada passo será um pouco para o lado. E em vez dos músculos das costas, o trapézio superior estará trabalhando mais. Ou seja, cada movimento do braço para trás irá sobrecarregar este pequeno pedaço do trapézio superior e os músculos que levantam a escápula, o que irá formar ainda mais esta posição incorreta.
Portanto, a primeira coisa a se fazer é girar a mão para a frente com o dedo indicador e garantir que ela também se mova dessa maneira. Mas esse movimento deve ser natural, ou seja, não deve ser algum tipo de movimento robotizado. Qual é a desvantagem de tal posição da mão? Por causa disso, quando sua mão começa a se mover para o lado, a cada passo você terá uma inclinação de um lado para o outro. Vai te balançar. Às vezes isso acontece. Pode ser a causa de tonturas devido à perda de equilíbrio durante a caminhada, porque a cabeça está balançando a cada passo. Também se torna difícil caminhar e manter o equilíbrio. Se o seu braço se move assim, não tem problema. A cabeça permanece centralizada o tempo todo. Então, a primeira coisa é a posição da mão. Vire o polegar para a frente e siga. Você pode colocar uma mão no bolso enquanto caminha. Preste atenção na posição da mão quando ela está na frente e quando está atrás. O movimento da mão para trás tem mais significado do que o movimento da mão para frente, porque geralmente movemos as mãos para frente, o único lugar onde podemos mover as mãos para trás. Isso é exatamente um passo. O movimento durante o passo. A segunda é a posição da própria mão, quando estamos de pé com você. Aqui está ele, o Sergei. A mão dele está aqui. Está vendo? Ela está pendurada na frente sem vida. E a mão de Mará está aqui. Vê? Ela não está pendurada nela. Ela está sempre tensa, sempre pronta para fazer algum movimento. Por exemplo, cumprimentar alguém, pagar uma dívida, apresentar algum documento. Mas com Sergei, ela só fica pendurada aqui, como uma salsicha. Ele não consegue lidar com isso. Para levantar a mão, ele precisa se inclinar, puxar, ajudar-se com algum movimento. Mas com este saudável, veja, tudo acontece 1, 2, 3, 4 vezes, e com Sergei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, uma mão mal se levantou. Ele já está sem fôlego. Por que isso? Qual é a diferença? Porque Marat, veja, tem um balanço de braço. Ele está aqui, e é de lá que ele vem. Já fez o movimento, porque esses músculos, eles já estão prontos para trabalhar. Eles estão prontos, por exemplo, para levantar uma garrafa para o ano novo. Beber, morder. Não, isso precisa ser cortado. E o Sergei está lá, mexendo na salada, e de repente, ele adormeceu, caiu de cara. Qual é a diferença? Como se aprende isso? Olha, para isso, nós pegamos a parede com você. Uma parede comum serve para isso. E ficamos a uma distância aproximada da largura do pé da parede. E colocamos nossos cotovelos. Aqui está. Estique os cotovelos até a parede e simplesmente fique assim. Se você viu em algum livro didático de educação física, fisioterapia ou natureza, como formar corretamente a sua postura, você precisa se encostar na parede, encostar tudo o que puder, e é assim que você tenta, se afaste da parede. Isso não é assim, isso está errado. Uma cabeça é esticada como um pepino, a outra como uma berinjela, e nem toda a cabeça pode alcançar lá. Aqui, basta se orientar pelas mãos, que são praticamente iguais. Veja, também se contorcendo nos cotovelos para o mesmo lado. E esticando os cotovelos e assim por diante, estique somente os cotovelos. E simplesmente fique nesta posição, e quando você se estica para trás com os cotovelos, veja, seus ombros, quer você queira ou não, mesmo que não queira, eles vão para trás. E nesta posição, apenas fique parado para começar. Fique parado por 30 segundos. Acostume-se a essa posição. Depois, afaste-se da parede. E simplesmente fique agora, nesta mesma posição, com essa posição das mãos. E você notará como sua coluna se estica por si mesma e o tônus muscular se mantém nesta posição. Levante-se mais uma vez. Uma mão pode achar mais fácil se esticar para trás, a outra nem tanto. E nesta posição, aprenda primeiro a ficar parado. Está funcionando. Próxima etapa. Agora, para facilitar o manuseio lá atrás, vamos ensiná-la a se mover um pouco. Fique à mesma distância da parede, estenda os cotovelos.
Agora você pode girar as mãos de qualquer maneira que seja confortável para você. E puxe para trás com as mãos. Desloque suavemente as palmas para trás. Ou seja, faça um movimento para trás com as mãos. Alguns farão isso mais livremente, outros não. Ou seja, não há objetivo de desenvolver ao máximo essa mobilidade. Apenas faça seu braço se mover um pouco para trás, para que ele se acostume com essa posição, para que os músculos entre as omoplatas também se movam, para que as espinhas se estiquem um pouco aqui entre o músculo trapézio mais largo. Será mais fácil para você manter essa posição. Aqui está outra regra sobre como controlar isso mais tarde. Quando você está de pé, aqui está a frente e o topo do osso do tornozelo. E tente, quando você está de pé, para que seu dedão fique sempre atrás deste osso. Ao notar que suas mãos estão à frente, traga-as de volta. Ou seja, esses poucos movimentos corporais simples permitem que você restaure a postura correta e a controle. Ou seja, você vai controlá-la não por apertar os ombros, mas simplesmente por posicionar corretamente as mãos. E agora, para treinar esses músculos, para ensiná-los a trabalhar no ângulo correto, para que eles possam segurar nosso braço para trás, é muito bom fazer este exercício. Você pode fazer isso sentado, em casa, atrás do volante, no carro, onde quiser. No trabalho. Podemos fazer deitados, não mais atrás do volante. Mostrarei depois sentado. Em resumo, deite-se assim, coloque a cabeça e coloque as mãos aqui. Veja, eles não estarão no chão conosco, mas nós os colocamos aqui, onde está a articulação subcrucial. É neste lugar que colocamos de ambos os lados. Fica um pouco acima do glúteo, a parte superior do músculo glúteo. Colocamos as mãos aqui e agora tentamos esticar os cotovelos até o chão, esticando completamente o músculo trapézio médio. O músculo romboide e o trapézio inferior também se esticou. E a partir desta posição, agora tentamos juntar os cotovelos. Mantemos por 1 ou 2 segundos. Depois, puxamos novamente os cotovelos para cá, para a frente, em direção ao chão, e depois novamente. Fazemos esses movimentos 10 vezes. Se a saúde permitir, se não, então menos. 5 é possível. Fazemos de 3 a 4 abordagens bem, no total cerca de 30 vezes. Pegue. Sinta como esses músculos entre as omoplatas estão muito tensos, os que normalmente não funcionam na vida. Se você não tem para onde ir, pode fazer esse movimento sentado, é a mesma coisa. Mas aqui a carga será menor, deitado será maior. Se não conseguir deitar, faça sentado. Tente juntar as omoplatas diretamente atrás, tanto as omoplatas quanto os cotovelos, como se alguém estivesse puxando seus cotovelos para trás. Imagine. Ou peça para alguém para fazer isso uma vez e depois tente reproduzir esse movimento. Faça na amplitude completa para frente e para trás, para frente e para trás. Isso treina muito bem todos esses músculos. Então, amigos, sua vida se dividiu em antes e depois. E agora, parece que estamos nos despedindo de você. Até novos encontros. Deixem likes e comentários. Praticamos esportes, ajudamos os pais. Até mais a todos!